Gente, hoje é o Dia Internacional do Bebê Arco-Íris. Por isso que a gente pôs essa roupa, tá? Porque foi o mais próximo que eu consegui de um arco-íris. Inclusive, essa roupinha que o João tá usando foi de um bebê milagre também, de um amigo que passou pra ele, né? Que também é um milagre. E a gente não podia deixar essa data passar em branco. A maioria das pessoas já sabem, mas a gente não pode se calar diante daquilo que Deus faz. Porque a gente só sabe do arco-íris, da aliança que Deus fez lá na Bíblia, porque Noé passou pela tempestade. Então, a gente não pode se calar. A gente tem que contar para que as pessoas creiam que a tempestade delas também vai passar. O João é o meu bebê, o meu quarto bebê. Né, meu filho? Ah lá. Tiveram 3 perdas antes do João, e aí o Senhor nos presenteou com o João, o nosso bebê arco-íris. Né? Fui diagnosticada com trombofilia, mas nós só descobrimos depois da 3ª perda. Tive que fazer o tratamento. Então, hoje eu estava pensando que depois que o arco-íris apareceu, né, e Deus falou da aliança que ele tinha com Noé, vocês imaginam como a terra estava? Né? Tudo tinha sido destruído. Então, Noé teve que recomeçar, Noé teve que reconstruir, porque tudo tinha sido destruído pela tempestade. E quando João veio, a gente também estava um pouco destruído, né? Diante de tantas perdas, diante de um diagnóstico de trombofilia, né? E aí eu ainda tive diabetes gestacional, tinha problema na tireoide. Então, sim, o João é o meu bebê arco-íris, veio depois de uma tempestade, mas foi necessário um tempo de reconstrução, né? O Senhor foi nos reconstruindo, nós precisamos crer. Quando eu fiquei grávida do João, nós decidimos não contar para ninguém, né? O João foi gerado em secreto, assim como a mãe do João Batista, a Isabel, ficou sem contar, nós também não contamos, nós não postamos foto. Um tempo, né? Um período. E ainda assim, com 3 meses, quando a gente começou a contar, né? Eu tinha feito a morfológica, tava tudo certo. E quando a gente começou a contar sobre ele, eu tive um sangramento enorme, enorme. E mais uma vez eu achei que a tempestade não tinha passado. Mas graças a Deus, né? O Senhor nos livrou. E o dia do nosso arco-íris chegou. Então hoje, como Dia Internacional do Bebê Arco-Íris, a gente vem aqui para celebrar, para agradecer a Deus e para falar para você, mamãe, que talvez nunca teve nenhuma perda, mas ainda não conseguiu engravidar. Não perca os seus sonhos, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, sabe? Eu fiz vários papeizinhos assim e eu orava todos os dias, ficava no guarda-roupa, né? Tipo, Ana, mãe de Samuel, ela era estéril. A mãe de Sansão também era estéril, né? O único filho da viúva que Jesus ressuscitou. Eu falava sobre uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que falou que ia chover. Então eu punha versículos, né? Rebeca, que era estéril. E tem esse versículo que um homem de Deus, né, me deu um dia. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Naamã, que mergulhou 7 vezes e não desistiu, sabe? Nós tivemos vários processos, até um processo de aceitação. Será que não é para ter filho mesmo? Será que Deus não quer? Meu irmão, nunca vi na Bíblia alguém que Deus falou que não queria que tivesse filho. Porque filho é herança de Deus e Deus tem herança para todo mundo, né? E aí, Deus me falou sobre Maria, que não precisou de um homem para ser mãe, né? Porque num útero virgem, num útero limpo, Deus foi lá e pôs o que tinha que pôr. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Você vai viver o milagre, suporte o processo. Sara, a mãe de Isaac, era estéril. Isabel, a mãe de João, era estéril. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Eu pregava isso assim no guarda-roupa todos os dias. Eu ficava orando e lembrando disso. Júlio, eu gero um milagre. E eu creio que em breve ele vai estar nos meus braços.
Aquela sunamita que também recebeu o profeta na casa dela, ela era estéril, não tinha filho. E Deus sabia que aquela mulher precisava de um filho e revelou para o profeta. A cruz não era o fim, era só o começo. E tem outras coisas. A filha de Jairo. Então, Deus ama a família, Deus ama seus filhos, Deus ama você. Tem muitas mulheres que me seguem aqui no Instagram que nem sabem, mas eu oro por vocês, porque eu sei que Deus pode, né, filho? Fala, Deus pode fazer. Deus pode colocar a vida num ventre virgem, Deus pode ressuscitar, Deus pode colocar a vida num ventre estéril, Deus pode. Tudo Deus pode. Agora nós não podemos deixar de crer, né? E então é isso que eu queria contar hoje. A nossa historinha do arco-íris está um pouco diferente. Eu ia contar antes, mas na verdade nós contamos outra história, mas essa é a história do dia que a gente quer que fique guardada na mente e no coração de vocês. E sim, oro por algumas que me seguem aqui no Instagram, algumas que nem me conhecem, que eu sei que estão passando pelo mesmo processo que eu, de perda ou de espera, né? A espera não pode matar a esperança. A espera não pode te fazer desistir. Vamos crer. Eu sei, às vezes parece tão difícil, às vezes parece tão longe. Pensa aquela tempestade. Quanto tempo Noé teve que ficar olhando pela janelinha para ver se ela tinha passado ou não? Mas um dia ela passou, né? E o João ainda, nós estamos num processo realmente de reconstrução, né? Porque a gravidez não foi fácil, o nascimento do João, tem muitas coisas ainda que a gente precisa contar, mas ainda não é o tempo, mas nós vamos testemunhar muitas coisas ainda. Então, mamãe, não deixa, sabe? Não aceita aquilo que Deus não tem para você, porque Deus tem para você sim milagre, Deus tem para você sim poder. Eu conheço tantas pessoas do nosso cotidiano mesmo que não podiam ser mães, não podiam aos olhos naturais, e hoje elas são mães. E tem na Bíblia esse monte de mulher que passou por tudo isso para você saber que você também pode. Agora meu bebê arco-íris precisa mamar, mas é isso. E um dia você também vai estar celebrando o seu arco-íris.